Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Regionalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Regionalismo. Junto comigo está também Maurício Dias, que também é mestre pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo. Bom dia, bem-vindo, Maurício. Olá, pessoal. Olá, Bárbara. Espero que seja um episódio muito incrível para todos. Bom, dando continuidade, à terceira temporada, no episódio de hoje discutimos sobre as crises políticas no Peru, os casos de violência policial e militar na repressão dos movimentos sociais no país, e o papel do regionalismo para a proteção, para o desenvolvimento e para a garantia da justiça social e da democracia, tanto no Peru como nos países sul-americanos. Entre 2016 e 2023, a República do Peru foi comandada por um total de 5 presidentes. Na mais recente deposição presidencial peruana, o dia 7 de dezembro de 2022 foi marcado pela tentativa, sem sucesso, do presidente Pedro Castillo em dissolver o Congresso, em conformidade com a Constituição peruana, e decretar um estado de exceção no país. Essas medidas foram decretadas diante da tramitação do seu terceiro processo de impeachment e suas dificuldades legislativas em governar. Ainda assim, nesse mesmo dia, a Casa Parlamentar aprovou a destituição deste líder sindical que, apesar de eleito democraticamente, atuou no cargo de presidente por apenas pouco mais de 1 ano e 5 meses. Em seu lugar, Dina Boluarte, vice-presidente de Castilho, assumiu o posto de presidente do Peru, com o objetivo de finalizar o mandato em 2026. Como resposta popular a essa transição, realizaram-se mobilizações nacionais exigindo novas eleições gerais em 2024 e a renúncia de Dina Boluarte. Porém, o governo as repreendeu violentamente, resultando em mortes, convulsão social e mais protestos. A instabilidade regional nos países latinos e sul-americanos se coloca como uma variável perene, que se sustenta ao longo do tempo. Infelizmente, essa característica afeta não somente os povos da região, como os espaços regionais criados para fortalecer esses países de maneira conjunta. Por sua vez, o Peru tem um papel estratégico na região, não somente pela sua economia, que é uma das principais no continente, como também pela sua crescente aproximação com o Pacífico e, mais especificamente, com a China. Para entender melhor a situação atual do Peru, convidamos a professora Shirley Tatiana Penha Aymara para conversar com o Observatório de Regionalismo. A Shirley é doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, UNB, e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina, ICAL, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Atualmente, ela é professora da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas em Lima, no Peru, e é pesquisadora do grupo de pesquisa Descolonização nas Relações Internacionais. Em sua carreira, Shirley atuou como especialista em temas sociais no Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis do Peru em 2020, como capacitadora em autogestão e incidência na Organização de Mulheres Indígenas, Andinas e Amazônicas, ONAMIAP, no Peru. Foi integrante da delegação peruana do Programa Internacional Ship for World Youth, SWAI 32, e atuou como secretária de Relações Internacionais e pesquisadora no Instituto Internacional de Direito e Sociedade, em Lima. Shirley, seja muitíssimo bem-vinda ao ODR Podcast e muito obrigada pelo seu tempo e sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Bárbara e Maurício, pela entrevista, e muito obrigada desde já, parabéns para o Observatório e Regionalismo. Vocês têm aí lindo trabalho na pesquisa e a visibilização dos temas que acontecem na nossa América Latina. Obrigada pelo convite.
E para iniciar, então, a nossa rodada de perguntas, depois dessa linda fala da Shirley, vamos realizar a primeira pergunta. Shirley, para iniciar a nossa conversa e inserir o público que nos ouve, desde a sua experiência, você poderia nos apontar os principais fatores que geraram tamanha crise política no Peru nos últimos anos? Pois é, uma pergunta bem ampla para ser respondida, mas eu colocaria os principais feitos, né, que poderiam explicar a atual situação do Peru, de ter em 5 anos 5 presidentes da República, em ter uma crise onde as maiorias populares não se veem representadas num Estado, tem um governo que tentou representá-las, como foi o anterior, do Pedro Castillo, sendo o primeiro governo eleito democraticamente e sendo de esquerda, e sendo derrubado aos 1 ano e 7 meses de governo, de uma forma não tão democrática, vamos dizer assim, e também uma forma que não é possível na América Latina, porque tentar as forças de direita organizadas, claramente, desde o primeiro momento que ele ganhou as eleições, eles não reconheceram o Pedro Castillo, e hoje a gente vê no governo da Dina Boluarte, mesmo ela sendo a vice-presidenta dele, que eles estão governando hoje em dia. Um governo daqueles que perderam as eleições. Então, são vários fatores, eu diria, num primeiro momento, uma questão um pouco mais geral, panorâmica e superestrutural, que tem a ver com a não superação da colonização na América Latina. Isso aí é um fator muito importante, porque a gente vê que ainda os poderes, os mesmos poderes colonialistas, herdeiros dessa forma de governo, estão no poder e são os mesmos setores hoje, não mais as colônias, mas sim as colônias empresariais que a gente tem na América Latina, que tem um protagonismo super forte na eleição e também na duração desses governos, né? Então, hoje vemos o setor empresarial muito unido com as forças políticas e elas representadas num governo, num congresso, um parlamento, a gente tem uma câmara só, que é o Parlamento Congresso Nacional, que eles representam esses poderes, todas as políticas que eles fazem é com isso. Só que as pessoas não votaram em 2021 por isso, né? As pessoas votaram num projeto completamente diferente, claro, com muitas falhas no começo, com muita incerteza e também não experiência desse tipo de esquerda que a gente teve no Peru, a chegada do Castilho também, numa crise. Então, isso aí reflete essa questão colonialista na forma de governo, né, dessas elites, vamos dizer assim. E também a questão e o aprofundamento do neoliberalismo no nosso país, e não a superação do mesmo, nem o questionamento por parte da própria esquerda ou por planos políticos diante disso. Então, é uma forma de como, hoje, nos tempos de uma economia neoliberal, os mesmos poderes econômicos continuam cooptando o Estado. E, no caso, um Estado neoliberal que a gente tem, que não superou a colonização, que ainda repercute, né? E a gente vê isso como eles vão se apropriando do mesmo, enquanto há, por exemplo, a cruda repressão por parte das forças policiais e estatais diante os protestos em contra de tudo isso. Hoje o Peru teve uma morte de 70 pessoas em menos de, vamos dizer, 6 meses, e não tem um processo, nem um procedimento, um devido processo diante essas mortes. Então, isso aí é muito grave. Eu acredito que isso, se aconteceria talvez num país no norte global, seria outra história, né? Mas como acontece na América Latina, os meios empresariais, a imprensa internacional não visibiliza isso como uma questão bem delicada,
Então, poderíamos colocar no início esses dois fatores, né, que sempre relegam os mais vulneráveis, os que foram historicamente, né, relegados nessa questão, os mesmos que sofrem, os povos indígenas, aqueles que são de província fora de Lima, que essas mortes, infelizmente, a maioria delas aconteceram principalmente em regiões como Ayacucho, Apurima, Puno, sendo que num dia, para ter uma ideia, foram 18 pessoas mortas em Puno, e ninguém visibilizou isso como um genocídio. Somente as organizações internacionais que lutam pelos direitos humanos, como a própria Anistia Internacional, que no informe deles, que faz pouco eles publicaram, eles intitularam ela como racismo letal, e a Comissão também dos Direitos Humanos da ONU, que teve uma visita deles, e onde eles assinalaram essa violação constante dos direitos humanos, e também a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eles também tiveram um informe, tiveram no Peru, e, claro, as outras organizações não governamentais que atuam dentro do território nacional, que visibilizaram também esse tipo de atropelos e perdas de vidas, infelizmente, nessa crise. Perfeito, Shirley. É muito bom ouvir alguém que está trabalhando, que tem esse contexto dentro do Peru, até porque, como você falou, falta visibilidade para o que está acontecendo no país, nas grandes mídias, né? Então, esse é o nosso papel, de levar esse conhecimento de alguém especializado para discutir isso e para pensar, refletir sobre como mudar o que está acontecendo, principalmente nesse momento em que a gente está tentando reavivar a integração regional diante da nova eleição do presidente Lula no Brasil. E como você mencionou, a questão das repressões, né, nessa crescente instabilidade regional, existiram vários momentos, tanto no Peru como no Equador e no Chile, essa intensa repressão e violência policial e militar contra o povo latino e sul-americano, né? No caso do Peru, de que forma que está se desenvolvendo esse contraponto entre a população peruana e o atual governo da Dina Boluarte? E existem diferenças entre como as populações urbanas, rurais e indígenas estão se mobilizando e sendo tratadas ou suprimidas pelo governo? Você falou das minorias, de como elas são violentadas. Então, quais são essas diferenças? Isso, muito obrigada, Bárbara, pela pergunta. Super interessante como é que elas vão se comportando nessa crise, né? Qual o papel que elas têm. Então, para ter uma ideia, o Peru é um país muito multidiverso. O Peru tem 56 povos originários e mais de 39 línguas indígenas que se falam num território de mais ou menos 32 milhões de pessoas. Então, é uma diversidade grande. E Lima concentra 10 milhões de pessoas numa cidade só. E o restante estão, né, nas outras regiões. Essa diversidade, a gente esperaria que fosse respeitada, só que é o contrário. E, infelizmente, com esse período de crise, isso se visibiliza novamente. Então, o movimento indígena, mesmo no Peru, acho que ele não está tão consolidado quanto os outros países da América Latina, como o Equador ou a Bolívia. Mas se a gente, nessas manifestações, a partir do 7 de dezembro, né, que a gente teve a queda do Castilho e todos esses meses de resistência, principalmente até março, vamos dizer assim, um forte protagonismo, inclusive a gente teve a chegada de povos indígenas, de organizações sociais, populares, de mulheres, do Peru inteiro, principalmente do Sul, e eles protagonizaram as duas primeiras ocupações de Lima, a gente chama em espanhol Toma de Lima. Então, a gente teve a primeira, que foi em dezembro mesmo, a outra que foi em fevereiro, mais ou menos, e a outra que vai ser agora em julho, no dia 19 de julho.
as mesmas pessoas, familiares das vítimas ou das mesmas regiões, organizações de base comunitárias e tudo, se organizaram dessas regiões, por exemplo, de Puno, no sul do Peru, que deu uma bastante chegada, até a capital, que é Lima, para exigir a renúncia da Dina Boluarte, o fechamento do Congresso, a chamada para as novas eleições, a libertação do Pedro Castillo, a liberdade do Pedro Castillo, porque ele agora está na prisão, infelizmente, assim, num tempo recorde. Né? E se a gente olha para os outros presidentes do Peru, para eles estarem na prisão, demorou muito, inclusive com operações como a Lava Jato, por exemplo, que são mais, que teve evidências do crime mesmo, eles até agora, né? O presidente, por exemplo, Toledo, que ele esteve involucrado nesse tipo de atos, foram mais de 12, 13 anos que demorou a justiça peruana para extraditá-lo dos Estados Unidos. Para ter uma ideia de como a justiça, entre aspas, funciona para uns grupos e não para os outros. Castillo, por ter sido o primeiro presidente eleito democraticamente, por ter representado as vozes esquecidas historicamente, é tipo uma resposta muito simbólica, mas fáctica dos poderes, né, em contra dele. Então, esses grupos, vamos dizer assim, os movimentos sociais organizados tiveram esse protagonismo, entre elas, é claro, quechuas, aimaras, os povos amazônicos também, que estiveram apoiando, fechando as rodovias nas regiões deles, e tem vários tipos de manifestações territoriais, e também em Lima. Uma característica do Peru, já falando, é essa divisão muito forte entre aquele pessoal que é de Lima, que mora em Lima, e outro setor que não pertence a Lima. A gente acha que é uma característica histórica peruana muito forte da gente. E a gente também viu como setores urbanos, mesmo de Lima, mesmo os urbanos das pequenas cidades, estiveram muito afetadas e também apoiaram as manifestações. A gente, desde os anos 50, 60 no Peru, a gente não via, né, de ver, manifestações acontecendo vamos dizer assim, nas periferias de Lima. Tá? Isso é uma coisa muito interessante da própria conformação de Lima, porque às vezes a gente pensa ou acha que ela é indiferente, mas as periferias, justamente vindas ou ocupadas pelas outras regiões do Peru, as mesmas famílias, os descendentes diretos das outras regiões do Peru, elas apoiaram muito os familiares, os parentes, as irmãos, vinham das outras regiões para Lima. Então, isso foi muito, muito interessante, porque, novamente, os laços comunitários, de solidariedade, o sentido do alho, né, que em Quechua, um povo indígena majoritário aqui no Peru, como isso aí reviveu em nas cidades. Então, tudo isso, os 3, 4 primeiros meses de resistência dos movimentos sociais aqui em Lima, foi graças a esse suporte geracional, identitário. Eu acho que isso mexeu muito com a população, porque o Castillo representou, em grande medida, o que a maioria dos peruanos são. Uma característica que outro presidente peruano não representou muito. Poderíamos dizer Toledo, nos anos depois, né, da queda do Fujimori e tudo, só que Castillo representou da parte da esquerda, né, e também na parte mais identitária mesmo, né, porque o Castillo não foi para o estrangeiro, como foi Toledo. O Castillo tinha muitos planos de conviver com esse povo que ele se auto-identificava. Então, isso é muito, muito forte. Agora a gente está vendo, só para terminar essa parte, novamente, as regiões organizadas do interior do Peru anunciando a terceira
ocupação de Lima, que vai ser a chamada para os novos protestos em contra e para pedir justiça pelos falecidos. Fazendo uma análise bem geral desses movimentos, uma pauta que divide, infelizmente, o movimento social e foi a liberdade do Castilho, porque eram as pautas, né? A liberdade do Castilho ou a restituição dele. Então, tem, por uma parte, movimentos sociais que apoiam a liberdade de a restituição nesse jeito, tá? Tem a outra parte que apoia a liberdade só. Então, essa foi uma pauta que talvez a gente, e eu fazendo a leitura um pouquinho depois, né, eu me deparo com isso. E essa restituição que alguns grupos querem, mas a gente sabe que isso aí não é possível constitucionalmente, legitimamente até poderia, mas constitucionalmente as bases mínimas da legalidade que a gente tem para esse estado que a gente vive não proporciona isso, essa demanda. E talvez eu acredito que para essa terceira toma de Lima, né, toma de Lima, ocupação de Lima, no caso, poderia ser uma grande deixar de lado a questão da restituição e ir para frente para a liberdade. Eu acredito que poderia ser uma estratégia mais unitária, menos divisionista, porque falar de liberdade para o Pedro Castilho, no caso, é também falar sobre amnistia nos presos políticos que tiveram, é falar sobre justiça, é falar sobre vários outros temas que esse período, para uns considerados como uma ditadura, por causa que não tem uma devida transparência nos processos, e também uma violação constante aos direitos humanos. Então, eu acredito que nesse caminho poderiam ser as pautas, né, que poderiam ser levantadas e levadas em consideração. É extremamente interessante os pontos que você trouxe, Shirley, em especial porque eles trazem muitos detalhes sobre a política peruana, a sociedade peruana em si, e eu acredito que para nós aqui do Brasil é algo muito novo que a gente não tinha ideia muitas vezes. Então, muitíssimo interessante os pontos que você trouxe. Muito obrigada. E indo para a terceira pergunta, na qual a gente pretende aprofundar um pouquinho mais na questão indígena, você comentou sobre os diversos movimentos que estão ocorrendo ao longo do país, em diversas regiões, e eu gostaria de saber como você classificaria o papel dos povos indígenas nesses movimentos políticos nacionais contra a Dina Boluarte. E, aproveitando essa pergunta, faria uma segunda, que é, tradicionalmente, esses povos já realizavam ações politizadas em momentos históricos sensíveis no Peru? Obrigada, Maurício, pela pergunta. Vamos começar na segunda para a primeira? Tá? Eu acho que é melhor contextualizando um pouquinho e depois a gente vai para o que é atual. A gente, sempre na nossa história peruana, a gente pode ir desde a colonização, né, que foi muito forte na América do Sul, especificamente no Peru, porque aqui esteve a coroa espanhola, a capital Lima, conhecida como a cidade dos reis, né, tipo um Rio de Janeiro, onde os reis e tudo, a máquina colonialista operava desde aqui, na América do Sul, e outro foi em Buenos Aires, né, e outro foi no Novo México. Então, o Virreinato do Peru esteve aqui, nasceu aqui, e quando as revoltas dos movimentos indígenas, protagonizadas principalmente no século XVIII, foram muito visíveis na região, né? A gente tem a Revolução de Tupac Amaru,
e também a Revolução de Tupac Katari. Tupac Katari, que foi mais na fronteira Peru-Bolívia, que hoje seria, né? Então, essas duas rebeliões, junto com a Bartolina Sisa, com o Tupac Katari, e a Micaela Bastidas com o Tupac Amaru, elas foram com muito, vamos dizer assim, num grande sucesso, né? Bem sucedidas, no sentido de que elas tinham pautas de acabar com a coroa espanhola na América do Sul, só que também foram muito reprimidas. Para a gente ter uma ideia, os restos da cabeça, por exemplo, as mãos, os pés e tudo foram desquartizados, não sei se você fala assim em português, e levadas para os pontos onde tinha acontecido essa desobediência civil, poderíamos dizer, né, nos termos mais acadêmicos. Então, tudo isso foi com muita morte, com muito sangue, um cenário assim muito devastador se a gente olha para a nossa história e trágica história latino-americana. Então, a razão pela qual hoje o movimento indígena está nessas regiões é por uma memória histórica, né? Uma memória de luta e de resistência com os antepassados. Por isso eu digo que foi, vamos dizer assim, bem sucedida, porque até agora estão. Se a gente vai para Anta, por exemplo, em Cusco, tem uma memória do que aconteceu lá. Se a gente olha Puno, a Bolívia, essa parte do sul, o que é a Bolívia mesmo, tem a memória catarista de como foram feitas essas rebeliões, né? Tem tipo uma escola de aprendizado assim para nunca descer no movimento indígena, para eles nunca descerem a cabeça diante o colonizador ou aquele que tem ou mantém o poder. Então, com a vinda das independências latino-americanas do século XIX, a gente é bem clara a pauta dos movimentos indígenas com a pauta revolucionária e não independentista que as elites criolas tinham. Essa é uma diferença também muito interessante quando a gente agora, né, visibilizamos nossos bicentenários das repúblicas, seja o Brasil, seja nos países hispanos, que a maioria deles estão cumprindo ou já cumpriram o bicentenário. Então, essa fome pela revolução sempre esteve presente, só que quando aconteceu, tipo, que foram traídas, né, pelas elites, e somente uma independência política, né? Nem uma descolonização no meio. Eu acho que a revolução ia mais do tom da descolonização, se a gente compara o que depois aconteceu na África ou nos países do sul global, né, que foram a partir dos anos 50, 60, libertados. Só que na América Latina aconteceu antes, só que aconteceu de uma forma incompleta, se a gente olha. Então, novamente, essa memória histórica, né, tem esses presidentes. E falando um pouco sobre esse cenário da crise política do Peru e tudo, a gente vê, tivemos uns momentos super interessantes na nossa história contemporânea, nos anos de 1950, 59 especificamente, né, indo também para o 69, e depois dos anos 70, depois da reforma agrária da gente, um dos países onde a reforma agrária foi mais profunda, vamos dizer assim, né? E num golpe militar de esquerda, com o Velasco Alvarado, no Peru, são coisas que só aqui acontecem, então bem únicas, vamos dizer assim, que se continuou o plano de reforma agrária aqui, né? Então, os movimentos do campo sempre vivos com essa pauta. Eles conseguiram ter as terras deles vamos dizer assim, uns 70%, 80% de sucesso, e depois, né, dos anos, a gente teve um conflito armado interno aqui, nos anos de 1980, 82, onde foi a data da toma de armas pelos senderistas, o Sendero Luminoso, que também atuou muito e teve um protagonismo. Por quê? Porque todos os problemas a gente estava carregando desde a colonização, desde esses momentos que eu relatei, mesmo com a reforma agrária, porque as elites nunca se identificaram com as necessidades reais dos povos. Então, isso aí fez com o que explodiu, né, o conflito armado interno,
tinha umas forças organizadas do campo, né, tentando quebrar o Estado, tentando quebrar essas desigualdades históricas socialmente. A gente tinha, imaginem, menos de 30 anos atrás, a população analfabeta no Peru era mais do 30, 40% da população. Isso é muito sério, né, para ter ideia das desigualdades. Então, essa resistência, né, sempre esteve presente ali. Claro que o senderismo não trouxe uma união para o Peru, acho que trouxe uma divisão ainda maior, né, bem forte, uma reconciliação até agora dura, que a própria direita usou, né, e continua usando o termo de terrorista ou de terruco para aquele que se identifica com pautas sociais ou aquele que denuncia algo que acontece no Peru, né? Tem essa perseguição para as nossas ideias, para qualquer tipo de coisa. Então, a gente viu como nas manifestações, de novo, a repressão policial ia do lado com o terruqueo, né, que a gente chama aqui. Então, com essas políticas, né, de estigmatização, mesmo para a academia, mesmo para organizações de direitos humanos, mesmo para os manifestantes. Para ter uma ideia, a própria polícia que estava investigando os fatos, né, e tudo isso, elas inventaram assim coisas do tipo de estabelecer uma semiótica de cores, as cores que eles usavam remetiam ao sendero luminoso. Então, assim, inventando coisas do tipo que até agora não tem provas, né? Tem pessoas que estão detidas por crime de terrorismo. Então, o que acontece? Que justamente essa crise também é porque esses anos, né, do governo do Pedro Castilho iam ser revistos os principais contratos internacionais de mineradoras no Peru, que tem uma questão econômica por trás, iam ser eleitas autoridades como o presidente da DPU, que para vocês seria, né, DPU, para a gente é Defensoria del Pueblo, ou Defensora del Pueblo, que seria essa autoridade que velaria, né, cuidaria pelos direitos humanos, e aqui foi eleita somente e o Congresso aqui tem o poder de escolher constitucionalmente, né, a tarefa de escolher. Então, eles escolheram outro, felizmente, uma má eleição de alguém que apoia grupos de ultradireita, alguém que condena que condena, por exemplo, a população LGBTIQIA+, que não existe, para ele não existe, gays, lésbicas ou os grupos vulneráveis no nosso país. Então, a gente sente que retrocedemos muito nessa eleição e justamente essas pautas, né, foram barridas, digamos assim, e detidas. Por isso que não era conveniente que o Castilho ganhe essas eleições, né? A gente vê mais uma vez que isso foi claro. Então, a gente tem esse momento, né, voltando um pouco para os povos e as próprias agendas deles, eles também ajudam muito para que voltemos para essa organização, para essa memória e luta histórica, né, que tem essa tarefa. Eu acredito que também as ações dos próprios movimentos nos territórios são muito interessantes, né, e isso a gente viu e vê cada dia como a Dina, o próprio governo, vai nesses territórios e eles não são bem recebidos. Tem manifestações quando alguém do governo vai para esse território. Inclusive, o que aconteceu lá no Brasil, em Brasília, né, com o próprio papel do Peru. Que isso, gente? A gente que estudou relações internacionais, ciência política, a gente sabe dos modos, né, dos procedimentos, protocolos, né, diplomáticos, não cumprimentar alguém. E o Otaro lá, que é o primeiro-ministro do Peru agora, da Dina, que representou a Dina, nem foi cumprimentado, mesmo que foram fotos e tudo, mas na foto oficial, né, ninguém segurou a mão dele. Então, esses são coisas, vamos dizer assim, protocolos que, mesmo na diplomacia, a gente cumpre,
e nessas coisas o Peru ficou isolado completamente, eu acredito. E depois, né, o Otávio lá falou no Twitter dele, que sim, me cumprimentaram, não sei o quê, seguraram a minha mão, não sei o quê. E a gente está comprometida com o Brasil, com a agenda da segurança e da questão ambiental. Mas, gente, essa é uma pauta que o Brasil e o Peru trabalham mais de séculos, né? Muitos séculos. A nossa relação pela questão da Amazônia, ela se baseia na segurança, principalmente, porque somos fronteiras. Então, assim, falar do óbvio quando tem uma questão que se precisa ser discutida, né, é porque algo ali não está funcionando e nem todo mundo está querendo, é convencido pelo se o Peru é democrático ou não. Eu acredito que ali tem para rever várias coisas, né? Já a presença do Peru em fóruns internacionais está sendo, sim, vergonhoso, né? Vergonhoso, porque, inclusive, a ONU falou, olha, vocês têm uma responsabilidade aqui nos direitos humanos, precisam resolver isso agora. Rompendo relações diplomáticas, gente, com a Colômbia, o México, o Peru tirou os embaixadores deles daqui, né? Então, isso não ajuda para a integração latino-americana. Vou partir, inclusive, desse ponto, Shirley. A gente está falando de democracia, respeito a direitos humanos, a questão da transparência, e agora você estava mencionando a própria participação ou não, né, do Peru na recém-convocada reunião de chefes de estados sul-americanos em Brasília, agora no final de maio, né, no qual o Peru, como, né, contou com esse representante, ficou de fora da própria declaração que resultaria nessa retomada do regionalismo no subcontinente. Então, pensando todas essas questões e como o regionalismo e as instituições regionais na América do Sul se colocam como instrumentos para uma maior autonomia da região diante do cenário internacional, pensando que nós somos subdesenvolvidos, nós somos países colonizados, né? E, ao mesmo tempo, com essas crises, desentendimentos político-ideológicos, né? A gente vê a diminuição desses espaços, e agora, quando a gente vê a questão do Peru participando, né, a falta de diplomacia, apertando a mão, cumprimentando, afinal de contas, a gente está promovendo uma integração, uma desintegração. Será que as instituições não deveriam estar, e aí agora com a retomada, né, de uma união sul-americana, auxiliando esses países que estão passando por crises políticas na retomada de suas democracias, tanto no Peru como na própria Venezuela, né? Então, eu queria saber, na sua visão, como que o regionalismo ou as instituições regionais latino e sul-americanas estão ou podem responder às demandas e necessidades atuais que o Peru vem enfrentando, principalmente nessa questão social, democrática e política. Sim, essa é uma pergunta muito importante, Bárbara, porque a gente sabe que a Carta Democrática da OEA não é suficiente, né? A gente conhece muito bem como a ingerência internacional fora da região, né, no caso dos Estados Unidos, e o papel que ele tem aqui, não dá uma soberania para a negociação que a gente poderia ter de uma forma mais horizontal, de uma forma mais dinâmica, de uma forma que também respeite os direitos humanos. E a pauta dos direitos humanos também deveria ser levantada se a gente considera que a Unasul, por exemplo, né, a retomada da Unasul, que é a pauta agora, ela deveria de promover, né? Como é que a gente constrói isso? Porque acho que são mais desafios, né? Mais desafios do que avanços agora na pauta, porque, por um lado, tem todas as críticas diante do Maduro, né, de vários países, no caso, para analisar a foto, né? Já analisando a foto é uma aula para nós, né? De um lado estava Maduro e de outro lado estava o Tarola, né? Então, assim, já nos bem polos opostos completamente.
E aí, as agendas. Eu acho que as agendas poderiam ser os veículos, né, os principais temas que esse tipo de regionalismo poderia ser abraçado, retomado e trabalhar nessas agendas comuns. E, por outro lado, também, eu acho que a soberania hoje ajudaria muitíssimo, porque, infelizmente, a gente, no Peru, nesse último mês, teve a chegada ou vai ter, né, a chegada de mais de 70 mil militares dos Estados Unidos para o território peruano. E olha que está vindo a ocupação de Lima no dia 19 de julho. Né? Não é por acaso, não é por acaso. Então, essa soberania, eu acredito que também deveria se mostrar na defesa do que é nosso. Né? E essas forças militares, elas estão vindo justamente por causa dos nossos recursos minerais, dos nossos recursos naturais. Que hoje Puno, no Peru, seja a principal região afetada com 18 mortes, vidas, né, de pessoas defendendo os territórios deles, e justamente porque tem um decreto, né, tem uma lei para dar para uma concessionária, né, a Macusani, não lembro mais o nome da empresa, para exploração de lítio. Hoje o lítio é o futuro da humanidade e se comprovou que no território peruano tem umas reservas muito ricas nesse minério. Então, cadê um organismo regional, né, que possa salvaguardar e não permitir a ingerência desses agentes estadunidenses na defesa do que é nosso? Porque a gente já conhece empresas estrangeiras, chegam nos nossos territórios, tiram tudo o recurso natural que tem lá, exploram, continuam violentando os direitos humanos e a gente não tem uma instância da gente onde possamos ter ou reclamar sobre esse abuso, né, que elas muitas vezes cometem. Então, esse tipo de agendas, eu acredito que mobilizariam melhor, né, muito melhor as nossas pautas. Eu acredito também que a posição do Brasil hoje é bem delicada, né, por causa desses PLs, né, o que está sendo um marco temporal, por exemplo, dos povos indígenas, e também um ataque sistemático às mesmas populações relegadas historicamente, tudo porque no Brasil também tem recursos naturais. E se eles vão aprovar esse marco temporal, é um genocídio anunciado, né? O mesmo que está acontecendo aqui. E ali eu acredito que o poder de barganha nas negociações precisa continuar atuando dentro, né? Precisa. Eu acabei de ler também que ia ser protocolado nessa semana um impeachment por Lula. Eu não sei se vocês me corrigem. Ali ia ser. Então, não sei até como, né, a gente não tem nem soberania mesma, qualquer presidenta de esquerda que se candidateia, ganha as eleições democraticamente e tentam, os poderes fáticos, né, tentam derrubar mesmo a própria democracia, né, e também falando da Colômbia, como é que está se aproximando a queda também do Petro, né? Aquele golpe blando que a gente chama da própria direita. Então, isso aí a gente precisa pensar e continuar avançando mais em mecanismos e blocos supranacionais com agendas comuns para defender a soberania nossa, não estrangeira, né? Colocar aí, falaram sobre também um dos pontos do próprio encontro dos chefes e chefes de Estado foi a moeda em comum, né, que poderia ser uma saída também para uma independência econômica que a gente precisa. Então, isso aí requer muita negociação, muita inteligência política e também uma convicção, né, do que é continuar fazendo. Porque a gente teve, infelizmente, aqui esses presidentes que caíram antes do Castilho, né,
todos eles são involucrados pelo que aconteceu no Lava Jato. E a Lava Jato representou justamente essa concessão dos projetos, né, de várias das empresas brasileiras com as propinas, né, por parte das autoridades peruanas, e fizeram que tantos dos nossos presidentes sejam depostos, né? Mas, obviamente, a gente sabe que é uma troca um jogo de poder, né? E preocupante também. A gente espera que, por exemplo, atuarem contra a corrupção em todos os níveis, né? Porque a gente é super consciente disso. Então, esperemos que as obras de infraestrutura e tudo que sejam levados adiante não repetam os mesmos e terríveis erros que a gente já viu. Shirley, complementando aí só o que você falou da questão do impeachment, né? Realmente foi protocolado hoje na Câmara um pedido de impeachment contra o Lula, por conta dele ter recebido um Maduro no Brasil, né? Então, essa questão se mantém aí, não que isso vá adiante, né? Enfim, mas foi realmente protocolado. E fechando aqui essa excelente entrevista, tudo que você trouxe de informação para a gente, todas as suas contribuições, a sua visão, as reflexões em relação não somente ao Peru, mas a América do Sul e a América Latina em geral, a questão da colonização é um ponto perene, né, a não superação de tudo que os povos da região viveram ao longo da história, né? E esse final eu acho muito importante, que eu acho que as suas reflexões direcionam o nosso olhar para o papel do diálogo e das instituições regionais para a proteção, para o desenvolvimento e para a garantia da justiça social e da democracia na região, né? Especialmente contra o que a gente poderia chamar de uma colonização moderna na atualidade, pensando a utilização e extração dos recursos naturais e minerais que a América Latina tem, não somente o Brasil, como o Peru, como a Bolívia, né, que tem o recurso de lítio, que tem o bioma, né, amazônico. Então, eu acho que todas essas suas falas nos remetem a voltar o nosso olhar para a região, para a importância da retomada desse diálogo para unir os povos e fortalecer, né, a gente nesses problemas em comum que todos os países sul-americanos estão enfrentando, né? Então, eu só queria agradecer a tua presença e toda essa contribuição que você trouxe para a gente hoje. E apenas adicionando um ponto na questão da Bárbara, eu diria também a importância, né, de construirmos e desenvolvermos um regionalismo que, como a Shirley colocou, defenda as nossas soberanias e os nossos interesses, mas que também esse regionalismo tem em si inseridas diferentes cosmovisões, perspectivas e realidades do nosso continente. Então, acho que a partir, até mesmo inserindo os diversos povos que nós encontramos aqui, em sua diversidade, multiplicidade e pluralidade, né? Eu acredito que nós podemos nos fortalecer cada vez mais e mais. E aproveito para agradecer imensamente pela entrevista com a Shirley. Foi um momento de muito aprendizado, muitos tópicos que sei que vão ressoar em diversas pessoas, diversas pesquisas. Muito obrigada, Bárbara e Maurício, pela entrevista e parabéns de novo para o regionalismo, o grupo de pesquisa que está fazendo esses diálogos. A gente se vê, espero novamente, e novamente obrigada. Obrigada, Shirley, muito obrigada. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube do Observatório de Jornalismo. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva em nosso canal e se curtiu nosso episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode acessar nosso site observatório.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo.
estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio!